Escola do Legislativo. Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindas a mais uma aula da Escola do Legislativo. Hoje o tema será Saúde Mental e Educação. Em nome do presidente da Escola do Legislativo, o vereador Gelson Rodrigues, e do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, eu dou as boas-vindas a todos. A aula de hoje será comandada pela Josiane, que é coordenadora técnica da Associação Pais, que vai poder nos explicar um pouco mais e ficar com a gente até o final. Josiane, eu estarei me retirando nesse momento para poder dar um pouco mais de liberdade a vocês por conta da pandemia e volto para fazer o encerramento. Então, a partir de agora, a palavra fica contigo. Boa tarde a todos. Então, seguindo os protocolos e respeitando o distanciamento, nós vamos fazer essa entrevista, esse bate-papo, né? Sem as máscaras, até para que vocês possam estar nos ouvindo melhor. Boa tarde, né, novamente. Então, com a volta às aulas, nós vemos a insegurança e certos medos que toda essa situação vai causando, principalmente aos professores, orientadores, diretores, né, que estão de volta ao trabalho, né, e retomando suas funções. Então, vamos tentar hoje explanar um pouquinho com as psicólogas, né, Raíssa e Paula, e trazer talvez algumas dicas, explanar um pouquinho esse assunto, trazendo também algumas reflexões que a gente possa poder também, de alguma forma, ajudar. A gente vai estar falando, então, sobre a saúde mental e a readaptação escolar, né, como que tudo está voltando, né, não gosto de falar muito desse novo normal, né, mas, enfim, como que os professores, como que os alunos estão aí vivenciando diariamente, né, a sala de aula, esse ambiente, né, Raíssa? Uhum. E talvez trazer um pouquinho o que significa também essa saúde mental, o que é essa saúde mental, o que é ter uma saúde mental, né, para que a gente possa começar hoje o nosso assunto. Uhum. Boa tarde, né? Boa tarde. Olá a todos. Primeiramente, é um prazer, né, estar aqui novamente, a convite da Câmara, da Escola do Legislativo, falando sobre um tema tão importante para a gente, né? Nós somos psicólogas e a gente está todos os dias tentando entender um pouquinho melhor sobre saúde mental e percebendo como isso impacta cada vez mais a nossa vida. Ano após ano, a gente vê o adoecimento das pessoas, né? E como isso vem impactando a nossa sociedade. E falar sobre esse ano, sobre o retorno das aulas, é um desafio muito grande, porque a gente não sabe como que isso vai acontecer exatamente. Isso já está acontecendo, na verdade, a gente tem ouvido muito em consultório, né, todos os desafios com os nossos pacientes. As crianças, os adolescentes, pais, mães, avós, né, todos os cuidadores e responsáveis, né. Então, quando a gente fala em readaptação escolar, eu penso que é inevitável a gente primeiro contextualizar e falar sobre um pouquinho como que anda essa nossa saúde mental, né? Eu trouxe alguns dados bem importantes para a gente discutir hoje, que falam sobre a saúde mental no Brasil, né? O Brasil, de modo geral, é um país muito adoecido em termos de saúde mental. Alguns dados pré-pandemia já apontavam que cerca de 86% dos brasileiros já sofriam de algum transtorno mental. É um número extremamente expressivo, né? Muito grande mesmo. A gente fica muito assustada quando a gente vê esses números. Ainda são poucas pessoas que procuram ajuda e apoio, né? Esse foi um levantamento feito online, né? Mas os dados oficiais do OMS não são muito menores do que isso. São bem grandes, bem altos mesmo. A gente tem um dado agora bem atualizado, pós-pandêmico, né? Pós não, né? Porque nós ainda estamos na pandemia, mas pós-cenário, né? Pós-instalação da pandemia, a gente já sabe mais ou menos como que o Brasil se comportou em termos de adoecimento emocional. Então, assim, o que isso significa, né? Que a gente precisa olhar e cuidar mais da nossa saúde mental para que a gente pare de adoecer enquanto sociedade. Porque quando nós adoecemos enquanto sociedade, a gente adoece nós, né, adultos, que somos profissionais, que são os professores que estão na sala de aula, que são os diretores, os gestores que estão frente a essa escola, e aí, consequentemente, e aí adoecem as famílias, né?
E, consequentemente, ainda mais agora nesse cenário pandêmico, adoecem, então, as crianças e os adolescentes como consequência, né, de todo o isolamento e da própria saúde mental da família, né, que já vem muito degradada. Então, esse estudo recente, né, da USP, saiu na CNN agora, no início de fevereiro, se não me engano, apontou que o Brasil está liderando o ranking de ansiedade e depressão. Infelizmente, né, esse é o tipo de ranking que a gente não queria liderar. Que bom se fosse se a gente liderasse outros, né? Verdade. Mas a gente está liderando o ranking de ansiedade e depressão, então, com 63% da população apresentando níveis patológicos de ansiedade e 59% apresentando níveis patológicos de depressão. Atrás do Brasil está a Irlanda e os Estados Unidos. Então, assim, são países que estão aí, são populacionais, grandes populações também, né? Mas a gente ainda lidera esse ranking. Então, na pandemia, a gente teve uma mudança comportamental muito grande, né? A gente sentiu na pele, mas acho que cada família, cada pessoa foi experienciando isso de uma forma diferente, né? O isolamento social, a falta de convívio, a falta das nossas rotas de escape, né? Daquela roda de amigos, daquela roda de conversa, daquele barzinho no final da tarde para quem gosta, das reuniões familiares nos domingos, nos dias de folga, de poder levar as crianças para brincar na casa do primo, na casa do vizinho, na casa da avó, né? Porque aí não pode mais conviver com os avós. De repente, a gente se viu presos dentro de casa, isolados não só fisicamente, mas emocionalmente. Por mais que a tecnologia hoje ela permita que a gente se aproxime das pessoas, essa redução do convívio familiar e do convívio social, a curto prazo, ela não tem tanto impacto assim. Mas a longo prazo, ela passou a se tornar isso, Josi, que tu chamou de novo normal. Sim. Que novo normal é esse, né? Que desconfortável esse novo normal, né? Que coisa chata, a gente não quer passar por isso, né? E não só chato, né? Chegou um momento que isso passou a causar sofrimento nas pessoas, né? Estar longe do ambiente profissional, que é o que traz sentido para a nossa vida em muitos momentos, também adoece. Então, a gente viu os professores tendo que se desdobrar em 30, em 40... para dar conta de atividades que antes eles não imaginavam, né? Poxa, quando que eu vou ensinar um aluno à distância? Um aluno de 7, de 8 anos, né? Em época de alfabetização. Então, assim, não é se reinventar. É me reinventar 3 vezes uma mais. Perda de identidade, né? Isso. Porque a gente busca muito nossas identidades nesses papéis sociais, né? Então, quando eu saio de casa, eu tenho um papel de psicóloga, de trabalhadora, de que eu vou sair para trabalhar. Quando você se viu, né? Como a gente se viu mais em casa, é como se eu perdesse essa minha identidade de psicóloga, né? E aí a gente assume papéis que a gente já não está tão mais familiarizado, né? Enfim, a gente tem que realmente se retomar, né? Não dá essa impressão dessa perda, né? De identificar. Isso mesmo. E isso adoece mais ainda, porque causa muito mais sofrimento. Porque antes era muito claro para mim o que eu fazia. Eu saía todos os dias de casa para dar aula para os meus alunos, né? Ou eu saía de casa para ser psicóloga, vocês também, né? E as mães saíam de casa para os seus trabalhos, sabendo que os filhos estavam na escola, e os pais também. E todos os outros cuidadores, claro. E aí e os papéis eram muito claros e estabelecidos, né? E aí, de repente, a gente teve uma bagunça nesses papéis. Sim, então, se antes eu era professora dessa forma, nossa, agora eu não sou mais. Então, eu me descaracterizo enquanto profissional, e não só enquanto profissional, enquanto ser humano também. Porque o que dava sentido para minha vida todos os dias, que era acordar e trabalhar, ter aquela rotina daquela barulheira da escola, né? Não dá mais, né? Então, assim, e aí isso vai fugindo, vai tendo uma perda de identidade, vai causando sofrimento, vai me afastando, né? Daquela realidade das pessoas que eu vivia, que eu convivia, e vai me adoecendo. E a contrapartida também, né? Vai adoecendo os outros, né? Que também sentem a minha falta, né? Com certeza. Porque o professor é uma rede de apoio. Dentro disso, Raíssa, como que tu poderia explanar o que significa, né, ter saúde mental? Uma dica que a gente possa passar, né? E primeiro, o que é saúde mental? O que é ter saúde mental? Até porque a gente é um ser singular, né? Nós somos indivíduos singulares. Então, como que a gente vai poder também olhar para esse todo, né? Mas também olhar individualmente
individualmente cada um. Né? A gente fala muito em adoecimento mental, né? E quando a gente fala de adoecimento mental, as pessoas se veem muito distantes disso, né? E é muito importante que a gente se veja inseridos nesse adoecimento mental. Mas é o que fazer, né? O que é saúde mental, né? Como fazer? Acho que a Paula talvez consiga falar um pouco melhor sobre o que fazer, né? Mas vamos contextualizar primeiro, né? Então, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde mental como um estado de bem-estar, no qual o indivíduo percebe as suas próprias habilidades, pode lidar com estresses cotidianos, trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Ou seja, né, eu reconheço as minhas habilidades enquanto ser humano, eu me sinto capaz de lidar com os estresses cotidianos e eu também me sinto produtivo e contribuinte para o meio que eu estou inserido, ou seja, para a minha comunidade. Né? Então, a gente fala de saúde mental, a gente automaticamente fala de identidade, de autoestima. Né? Então, assim, em outras palavras, ter saúde mental é o quê? É aceitar e acolher todos os nossos sentimentos e emoções. Né? Todos. Quando eu falo todos, é os positivos, é os negativos. Eu aprendi a lidar com os meus medos, com as minhas tristezas, com as minhas angústias, com as minhas inseguranças, com os meus momentos de alegria, com as minhas paixões, com os meus amores, com os meus afetos, sem perder o controle, né? E acolher tudo isso que acontece de uma forma natural, porque isso é ser humano, né? É sentir-se capaz de enfrentar todos os desafios e problemas que aparecem no dia a dia. Então, assim, nós todos temos problemas. Todos nós enfrentamos desafios no dia a dia. Qual a diferença de quando eu estou bem e de quando eu não estou fortalecida emocionalmente? Porque quando eu não estou fortalecida, eu não me sinto capaz e eu desando frente a um problema. E quando eu estou bem estruturado e eu tenho saúde mental, eu me sinto capaz de enfrentar esses desafios. Eu sei, poxa, eu tenho um problema, mas vamos lá. Bola para frente, né? Eu sou capaz de resolver, vamos ver as possibilidades, vamos tentar buscar caminhos. Isso é ter saúde mental. Então, ter saúde mental não é ausência de problemas. É uma pessoa que só fica feliz? Não. Então, esse seria o momento de procurar ajuda, Raíssa, quando eu não consigo mais sozinho enfrentar isso e abrir a minha percepção para possibilidades, né? Ou quando eu não encontro caminhos e não consigo enxergar, né? Ou quando eu não me sinto capaz de seguir, né? De enfrentar o problema, qualquer que seja, né? Sim. Seja algo externo, seja algo interno, né? Então, assim, ter uma visão realista sobre mim, sobre o mundo e sobre o futuro é muito importante, né? Pessoas que estão adoecidas emocionalmente, elas têm uma visão muito negativa sobre elas mesmas, sobre o mundo e as pessoas e sobre o futuro, sobre o que vai acontecer lá na frente. Né? Então, essa tríade que compõe a minha visão de mundo, de mim, dos outros, ela também precisa estar saudável. E aí, se tem um quadro ansioso, um quadro depressivo, isso ainda pode se tornar mais complicado. Muito mais complicado, né? Tanto que a gente observa em pessoas com depressão, por exemplo, eu sempre falo que quem tem depressão geralmente coloca o óculos cinza, né? Como se tudo ficasse nublado. As pessoas veem tudo de uma forma muito negativa, né? Muito triste, não consegue ver o futuro com esperança, né? Geralmente quem está deprimido, a gente consegue identificar nesse sentido, assim. Então, por isso que eu identifico quem tem saúde mental dessa forma, né? Quando a pessoa tem uma visão realista, não necessariamente positiva, tá? Mas é realista, né? Não, eu sou capaz. Eu tenho problemas, mas eu posso enfrentá-los. Isso é uma visão realista. Isso é muito importante. E também, além disso, né, ter saúde mental é reconhecer, né, e aceitar quando se precisa de ajuda. Né? Isso é ter saúde mental. Porque todos nós, em determinados momentos da vida, precisamos um pouco mais uns dos outros. Eu gosto muito da metáfora do copinho, né? Que a gente convive, né? Nós três aqui juntas, a gente sabe como que é estar juntos no dia a dia, convivendo ou com colegas de trabalho, né? Ou com os familiares, ou com as pessoas com quem você se relaciona, né? Às vezes o copinho de alguém está um pouco mais vazio do que o teu. E aí você vai lá e enche, né? E às vezes o seu copinho está um pouco mais vazio. É você permitir que alguém venha e encha o teu copinho.
né? É você entender que nem sempre o teu copinho vai estar cheio. E tá tudo bem, né? Então, assim, reconhecer que hoje é um dia que eu preciso mais de alguém, que eu preciso mais de apoio, que eu preciso mais de ajuda, e aprender a solicitar por isso, é ser alguém forte e corajoso, né? E não fraco, como algumas pessoas pensam. Então, isso é ter saúde mental, Josi. Acho que a gente pode, de uma forma resumida, colocar dessa forma e trazer essa reflexão para todo mundo. E isso tanto, né, a gente voltando, né, já que a gente está também direcionando mais o assunto aos professores em sala de aula, né, o quanto é necessário e importante que eles estejam emocionalmente bem, né, para que eles possam também enfrentar essas dificuldades diárias, né, que a gente sabe que antes de tudo isso já é um desafio, né, a própria profissão. Imagino agora, né, dentro da pandemia, tendo que estar ali visualizando tudo ao mesmo tempo, né, os alunos, a máscara, né, como que vai se comportar, como que agora a gente vai estar dentro desse ambiente, né, que são outros protocolos, né. Muitos então, estressores, o estresse, né, esse ambiente, como ele vai aí trazer mais estresse para esses profissionais. Os professores são profissionais, a gente sabe, né, infelizmente, desvalorizados, pouco reconhecidos, pouco valorizados, assim, né, na nossa sociedade ainda, né? A gente tem uma caminhada que precisa ser travada aí nesse sentido, né? E aí, com isso, vem o adoecimento, né? Vem as estafas. Culturalmente já. Culturalmente, né? Transborda, né, a exaustão emocional que o trabalho causa, porque é muito barulho, porque é muita cobrança, porque é muita carga horária. Sim, que agora é presencial e online, às vezes ao mesmo tempo, né, de alunos que permanecem em casa, tendo aula online. Então, o professor, ao mesmo tempo, se direcionando ao presencial e ali, né, ao online, né. Então, imagino o quanto que isso. Né, deve gerar aí. Então, assim, quando a gente fala, né, do professor cuidar dessa escola, dos gestores, dos diretores da escola cuidar dos professores e dos alunos, a gente precisa primeiro falar deles cuidarem deles também, né? Isso é um lembrete que fica aqui com um asterisco bem grandão. Cuidado com o cuidador, né? Isso, porque nesse momento ainda mais, porque os estressores externos estão atuando. Sim. Até porque esse ambiente ele tem que estar também ênfase. Saudável, né? Ele tem que estar um ambiente acolhedor é onde permite com que a gente também, né, possa ficar melhor e mais equilibrado para aqueles momentos ali, né? Com certeza. Paula, então, o que falar, né, das escolas? Qual é a tua visão sobre tudo isso? O que você poderia estar trazendo para a gente, né, na tua explanação aí sobre tudo isso que a gente está vivenciando, né? Nós aqui, enquanto pais e mães, enfim, tios e tias que também acabaram entrando também nessa colaboração com as crianças em casa, esse retorno das crianças, né, essas mudanças. Como que tu percebe também nos teus atendimentos, né? E quais são as dicas que também você pode deixar para a gente? Muito foi ensinado para nós as questões da higienização, do distanciamento, dos protocolos, né? Foram criadas inúmeras cartilhas dentro de cada estado, dentro de cada escola, para uma melhor adaptação dessa questão da higiene, mas não foi falado sobre a saúde mental, né? Não foi falado, não foi ensinado, não foram dados, né, caminhos para possibilitar isso. Então, por isso que hoje se faz tão importante a gente ter esse espaço, né? Esse espaço de a gente poder conversar, tirar um pouquinho de angústia e acredito eu também que mostrar que é um medo geral, né? É um sentimento coletivo, né? Que todos nós estamos vivendo. Quando a Raíssa falava ali dos sentimentos e das emoções e da necessidade de aceitar, né? Eu percebo que o sentimento que mais sentimos nesse último ano é o medo, né? E o medo é um sentimento que normalmente, fora a pandemia, a gente tenta correr, né? Ninguém quer enfrentar, né? Aquela charge do leão. A gente vê um leão, a gente sai correndo, né? Só que agora não tinha para onde correr. Não tinha. Então a gente teve que lidar com pandemia. Tivemos que lidar com nossas famílias em casa, com todo mundo vivendo no mesmo espaço, e que isso já não acontecia há muito tempo, né? Geraram-se muitos conflitos, né? Muitas soluções também, né? Muitas readaptações positivas, mas também muitos conflitos. E dentro desses conflitos, um cansaço,
né? Um cansaço emocional, assim, gigantesco, que muitos ainda estão sentindo e estão vivenciando, né? Principalmente agora que a gente está novamente num período bem preocupante, né? Então, acho que por esse motivo se faz tão importante falar disso, né? A escola, ela não é só um edifício, né? Não é um prédio. A escola são pessoas. Ela é formada por pessoas. Não adianta ter o prédio mais bonito, a escola com mais aparelhos, mais, né, eletrônicos, se não tiverem as pessoas, né? A gente vivenciou isso ano passado, né? As escolas com toda a infraestrutura preparada para receber as crianças e de nada adiantou, né? Porque não tinha as crianças, não tinha os professores e sem isso não há uma escola, né? Verdade. Então a gente tem que entender isso também, né? Que todos os nossos ambientes, principalmente a escola, né? É um lugar de pessoas, como a Raíssa falou, né? Um ambiente bem o barulho, barulhento, né? É os gritos. Isso, né? aquelas crianças brincando, brigando e, né? Aquilo tudo se faz de pessoas, O ambiente né? escolar. Isso. Então, dessa forma, é importante a gente pensar, como a gente sabe que é feito por pessoas, como cuidar dessas pessoas, né? Os professores hoje são os profissionais, né? Que eles estão mais tendo contato direto com essas crianças, né? Eu costumo dizer que o professor, ele teve que se adaptar e se tornar um pouco profissional da saúde. Porque ele vai ter que cuidar máscara, ele vai ter que cuidar álcool, ele vai ter que cuidar do distanciamento, ele vai ter que olhar se tem alguma criança, né, com um pouco de coriza ou se e vai ter que organizar tudo aquilo. Então, o conhecimento da educação ficou restrito, né? Precisava de muito mais. E esse muito mais veio através das cartilhas, né? Mas não veio através de cuidado próprio, né? Eu tenho que cuidar do outro. Olha que obrigação forte, Sim. né? Meu filho vai para a escola, mas é você que é responsável. Então, se acontecer alguma coisa com ele, é você. Nossa, já não basta a educação, né? E o peso já, de tudo isso. já tenho que ensinar a ler, a escrever, né? E agora eu tenho que cuidar. E se essa criança adoecer, a gente sabe que muitos pais, né, alguns, claro, vão compreender, mas outros vão olhar com um olhar de julgamento. E esse mais um peso, mais um medo e mais uma pressão, né, que entra junto dos professores. Então, eu acho, né, eu acredito que dentro desse ambiente escolar é necessário que os coordenadores, os gestores dessa escola, eles possibilitem um acolhimento emocional, né? O que é esse acolhimento emocional? É muito parecido com o que a gente está fazendo aqui hoje. Conversar, ouvir, né? Falar que o meu medo é o teu medo e se não for o mesmo, não tem problema, porque tem outra pessoa que vai ter outro, né? Possibilitar no ambiente escolar essa troca também, né? Esse momento de ouvir o que esse professor está falando, né? Entender qual que é a demanda dele. Às vezes é muito fácil para mim. Às vezes cuidar das minhas crianças são muito tranquilos, mas às vezes para o professor da sala ao lado tem um desafio muito grande, né? E com o pouco que eu sei e com o que eu posso, né, tá passando para ele, já auxilia e pode ser que melhore, né, essa pressão. Os recursos necessários, né, os coordenadores eles têm que oferecer, né, o município, o estado, enfim, que seriam realmente a questão de higiene, distanciamento, né, para que seja pelo menos essa não uma preocupação, né? Que isso só seja um protocolo a ser seguido de uma forma que já está estabelecida, então eu só preciso fazer isso, mas que esteja tudo certo para que eu consiga me dedicar aos outros pontos também, né? Promover prática de autodiálogo e autocuidado. O que é autocuidado, né? É um pouco do que a Raíssa falou no começo, né? Se compreender, entender os teus sentimentos, perceber como tu se sente, né? O que tu pensa. A gente acaba, às vezes, ignorando muito isso, né? O nosso sentimento, eu costumo dizer que é como se a gente tivesse um tapete e a gente jogasse tudo debaixo do tapete, né? Como se fosse resolver. Como se fosse uma casa suja. Vamos jogar toda a sujeira debaixo do tapete. Só que vai acumulando. Essa sujeira vai cada vez acumulando e em um determinado momento nós não vamos ter outra saída a não ser tirar esse tapete. E daí, quando tirar esse tapete, como é que a gente vai fazer? Porque vai ter muita coisa pra gente lidar, né? Que falta de gentileza consigo mesmo, né? Isso.
Como a gente se maltrata Quase- nesse quase sentido, uma- né? uma De autopunição, colocar- né, De ao colocar invés essa de um sujeira por baixo do autocuidado. tapete, né? Como se a gente fosse uma casa e a gente falasse, não, tá tudo bem ficar sujo aqui. Sim. Ninguém tá vendo, Ninguém tá percebendo. vendo, né? E a gente se trata Essa dessa permissão, forma. ela é importante, né? Se permitir que naquele momento você não está bem. Isso. E isso já vem culturalmente, né? A Raíssa falando da saúde mental, me vinha muito, né, esse pensamento de que nós sempre fomos assim. Nós, né, principalmente brasileiros, a gente nunca teve a saúde mental como prioridade. Parece que o tempo todo, né, estar feliz, estar Isso, bem, uma né? pressão, né? E isso vem de acordo com as tuas estatísticas, né, de um país que está mais doente e até da venda de psicotrópicos. A gente sabe, né, que a venda de aumento de antidepressivos, ansiolíticos, né, que vem bem de encontro com a tua fala, né, Paula? Então, como eu não posso às vezes demonstrar o que eu estou sentindo, eu vou tenho maquiar. a gente acaba mascarando, Justamente maquiando com a... por o Brasil ser um país que a gente é muito receptivos com as pessoas. muito alegre, a gente é muito né? alegre, a gente é muito A gente passa essa do imagem, contato né? físico. Quando alguém tá triste ou fechado ou um Parece pouco mais ser introspectivo, anormal total. causa esse estranhamento social. Que estranho, você tá triste? Um julgamento, né? Um julgamento social. Você tá calado, você tá triste. Você não tem o direito de ficar triste. Então, vamos te medicar, né? Você não pode ficar triste. E aí, então, um adoecimento em massa. Que são emoções inerentes, né, do ser humano, né? A pouca tristeza, né? aceitação. É claro que o que diferencia se eu permaneço nisso, né? Se está passando um período, Aí o né, adoecimento. de muito tempo, eu percebo que já passou um mês, já passou 2 meses, e eu ainda estou... Claro, né, a gente está já aí dentro de algo mais patológico. E aí é momento de buscar essa ajuda, né? Mas se dar essa permissão de poder falar, hoje estou triste, hoje eu não estou bem. Isso, né? e na realidade isso é uma função para evitar o adoecimento. Com certeza. Né? Evitar que a gente chegue no extremo de olhar para a situação e dizer eu não aguento mais, eu não consigo mais, né? Para mim não dá mais. Então, reconhecer essas emoções, né? Nomear essas emoções é de muita valia para a gente, né? Às vezes, se há uma dificuldade muito grande assim de me expor, mas que eu não me engane, que eu consiga entender. Esse auto-engano é a pior coisa. E é muito comum, né? Muito comum. Josi? Muito. Hoje eu não tô bem, né? Pode ser que fulano não perceba, mas eu não tô bem. E tá tudo bem eu não tá bem. Hoje eu tô mais estressado, hoje eu tô mais irritado, hoje eu tô com muito medo, né? Mas não nos enganar, né? Porque senão vai gerar assim a gente um pode adoecimento. enganar todos, menos a gente Claro, mesmo. e a gente faz isso o tempo A gente todo, né? A faz. gente tenta muito isso, né? E então esse autocuidado, ele é fundamental, assim, né? Não só em época de pandemia, né? Isso é algo que a gente deveria fazer em toda a nossa vida, né? Exercer sempre. Isso. Faça uma boa gestão de tempo, né? Então, ter essa gestão de tempo, Super organizar importante. o teu tempo, né? A gente tem a mania, né? Essa nossa geração, principalmente ansiosa, né? De querer resolver o problema do mundo em um dia, abraçar todos os problemas, né? E a gente não dá conta. Então, vamos organizar, né? Fazer com que isso não se torne mais um problema. A gente tem noção do que a gente consegue, né? E conseguir um pouco menos do que aquilo que a gente queria não é problema nenhum, né? Pelo contrário, isso é inteligência emocional, né? É a definição dessa palavra que a gente diz tanto, né? É conseguir compreender que pra mim esse aqui é o meu limite e não tem problema, né? Hoje eu vou fazer isso. Amanhã eu faço o restante. E gerenciar até o tempo, né? De se Exatamente, organizar. exatamente. Porque eu não tenho tempo. Será? Sim. Será que a gente não consegue organizar Sim. isso E nesse dentro da vida tempo, da gente? Já que a gente vive achando funções, né? Achando coisas, coloca um tempo de não fazer nada, um tempo de descansar, um tempo teu prazeroso, né? Então, essa gestão de tempo não é só em coisas que você deve fazer para os outros ou para, né, obrigações. E nem um tempo de quantidade, mas que seja de qualidade, né? Isso, exatamente, né? Exatamente. Acho que a pandemia, ela mostrou muito isso pra gente, né? Esse tempo longo em casa e foi um tempo ocioso muitas vezes, né? Que a gente não conseguiu. Eu tenho alguns pacientes que voltaram depois de quarentena, depois desse tempo em casa e me falaram, Paula, eu não consegui fazer nada do que eu queria. Sim. Né?
eu não consegui fazer nada. Não foi um tempo de qualidade. Não, né? Então, Não. ela teve lá um mês, né? Acho que no começo a gente ficou um mês, né? Então, esse mês Sim. não conseguiu, Sim, né? nem arrumar o guarda-roupa, Não. nem nada. E se torna mais uma pressão. Não tem problema não fazer nada, né? Desde que isso seja saudável para ti, desde que tu Exato. consiga compreender, né? Exato. Como uma alimentação. Não ter medo de errar, né? Principalmente porque a gente está vivendo algo muito novo. Por mais que estamos já há um ano vivendo isso, todo dia é uma novidade nova, é uma instrução nova, é um número novo, é um medo novo. Então, a gente vai errar, né? Sim. O objetivo é a gente procurar sempre fazer o nosso melhor. Mas fazer o nosso melhor não quer dizer acertar todas as vezes, né? Então, quando esse erro acontecer, entender, né? E quando o outro errar também, ter essa compreensão, né? A gente julga muito. Então, que a gente consiga ter esse olhar de tudo bem, eu errei, tudo bem, ele errou e juntos a gente vai melhorar, porque tudo é muito novo, né? Seja parceiro e se faça presente, né? A gente está falando de um grupo muito grande de professores, né? São vários professores numa escola. Então, se unam dentro das possibilidades, né? Sempre tem aquele grupinho, aquelas pessoas que têm mais afinidade. Então, procure encontrar elas num ambiente de trabalho, né? E se colocar à disposição e perceber os sinais que ela dá. Se perceber que talvez hoje ela não esteja bem, não necessariamente conversar sobre o assunto. Olha, eu percebi que tu não tá bem, né? Mas se fazer presente, eu tô aqui, né? Às vezes só esse movimento de dizer que tu tá ali, que tu tá vendo, já soluciona e já ajuda muito esse sentimento, né? E o mais importante é buscar ajuda, né? Buscar ajuda profissional, buscar ajuda numa rede de apoio, né? A ajuda, quando a gente fala, vem junto com preconceito, né? E esse preconceito é o que a gente luta todos os dias, principalmente na nossa área, né? Para extinguir. Mas é muito importante buscar ajuda, né? A Raíssa e a Josi no começo trouxeram algumas questões de adoecimento, né? A necessidade de buscar ajuda. Mas eu ainda penso que a ajuda ela não precisa vir quando você está adoecendo, né? Todo momento é momento de você procurar uma terapia, de você encontrar algo que te faça, né, bem. Quando a gente fala busca ajuda, a gente não está falando necessariamente da psicoterapia, do psicólogo, né? Mas atividades que te façam bem, né? Uma caminhada, assistir uma série, isso também é se ajudar, né? Mas não esperar que chegue ao extremo, não esperar que chegue no fundo do poço. A gente, né? alguns especialistas acabam dando dicas, mas eu acho que quando a gente tem esse autoconhecimento e quanto mais a gente se conhece, mais a gente abre um campo de muita oportunidade também, Sim. né? Do que realmente eu gosto, porque às vezes as pessoas falam, é porque é importante exercício físico, tá? Mas qual exercício físico eu gosto, né? O que eu gosto de fazer? Então, esse autocuidado prazer, parte né? disso, né? De que eu me conheça enquanto ser e eu possa fazer isso com prazer, né? Senão se torna mais um fardo, Isso. né? Mas que eu tenho que fazer, eu tenho Exatamente. que... Não deve ser uma obrigação, né? E puxando sardinha, né? Sim. A psicoterapia é um lugar para esse Com autoconhecimento, certeza. né? Com certeza. Não hoje, vejo outro. Hoje é um dos lugares que quanto antes tu entrar, né? Mais desenvolvimento tu vai ter e menos chance de precisar num futuro tu vai ter, Até né? pra gente Quanto um problema. desmistificar de que não é só quando a gente está em sofrimento, né? Claro, a Não. gente tem ainda uma cultura de Sim. que ir para psicoterapia e procurar um psicólogo é estar em sofrimento, nem sempre. A gente pode ir para esse autoconhecimento, né? De poder olhar para a vida e, né, se desenvolver enquanto ser humano, né? Então acho que isso é uma dica. E quando a gente fala das questões das crianças, né, ali dos alunos, eles também estão vindo com muitas mudanças de comportamento, né? Eles ficaram um ano sem ter rotina, né? Principalmente os mais pequenininhos, Sim, né? Que estavam exatamente. em período de alfabetização, né? E parece que a gente tem até casos, né, lá na Associação Pais, onde a gente detectou muito, né, déficit de aprendizagem, que estava começando a aprender a ler, a escrever e retrocederam, né? Então,
vejo que foi essa faixa etária mais prejudicada. Sim. E essa mudança, daí a gente vem para aquilo que a gente falou no começo, né? De ser mais exigido novamente do professor. Sim. Né? Porque o professor, ele precisa também compreender essas novas limitações, né? Antes já tinham algumas questões que eram, né, das dificuldades de aprendizagem, mas hoje são novas, né? E essa pandemia, elas vieram fortes também. Foi um ano, né, sem aulas, mas com os pais em casa foram poucos tempos, né? Então, essas crianças, elas não tiveram a estrutura dos pais estarem presentes, muitas delas, né? E também os pais, isso é algo que eu ouvi diversas vezes no consultório. Eu não sei mais, eu não sei o que eu vou fazer. Que eu estudei isso. Eu não sei mais o que fazer, eu procuro no Google, o Google só dá a resposta. É aquilo que eu falei antes da clareza dos papéis, né? A gente tinha muita clareza nos papéis. Os pais sabiam o que faziam, os professores. Cada um tinha a sua função, os né? Os filhos e alunos também sabiam onde desempenhavam aqueles papéis. E aí, de repente, esses papéis ficaram um pouco perdidos e misturados, né? E as pessoas não souberam, né? E entraram em sofrimento ao se reorganizar naturalmente, né? Porque não foi esse lugar aqui que eu me encaixei. Foi esse lugar que eu escolhi para estar. Quando eu escolhi a profissão de professor, né? Quando eu me coloco enquanto pai, enquanto mãe, né? Eu não esperava ter essa tarefa também, né? E aí, junto com isso, ter uma outra profissão, né? Às vezes duas, né? 2 trabalhos, 2 empregos, né? E às vezes 2, 3 filhos. Isso, ou mais, né? Que a gente já tinha esquecido, ou talvez perdido, essa convivência familiar, né? Essa rotina familiar que as pessoas... o que eu faço agora, né? Como que eu lido, Como né? que a gente lida. Então, se necessário, dá um tempo para esses alunos, para uma nova adaptação, né? Se perceberem alguns problemas mais pontuais, fazerem os encaminhamentos necessários para a rede de apoio. E o que você traz é muito importante, até para a gente falar um pouquinho da Associação Pais, nesse sentido, o quanto a gente... ficou aí também bem preocupados, né, com essas crianças que não estavam mais em sala de aula, em contato com os professores, e a violência, né, que a gente percebeu que cresceu muito, né. Antes a escola eram os ouvidos, eram os olhos para essa criança, né? A criança chegava muitas vezes para a professora, para o orientador, para a tia da cantina, né? E falava muitas vezes o que estava acontecendo dentro de casa. Então a gente ficou sem esses olhos, sem esses ouvidos, né? Então o quanto é importante também essa ligação. Claro que os professores não têm essa responsabilidade nem obrigação, mas é na sala de aula que muitas vezes esse comportamento vai estar, né, sendo colocado. Então é através muito dos professores, desses funcionários em ambiente escolar que vão perceber essa criança, né, em violação dos seus direitos, se ela está sofrendo alguma violência psicológica e física, e a gente viu que até reduziu em algum período os casos, né, na nossa instituição, e depois, a partir de setembro de 2020, o quanto isso cresceu, que já era quase um retorno ali do online, né? Sim, algumas escolas. E aí a gente foi retomando de novo esses casos. Então, esse período não que não teve casos, mas a gente ficou sem ter acesso. Né? Então, olha que preocupante o quanto isso, né, Não é que a acaba... violência diminuiu, né? Exatamente. Nem a violência doméstica, né, contra a Uhum. mulher, contra a criança, mas a gente não teve mais acesso a esses escola é um dados. caminho é um meio, né, de buscar o direito, né, de talvez denunciar algumas violências também. É a nossa ponte, né? A nossa ponte. É a nossa ponte de tanto de informações das crianças, né, quanto de apoio também, né? Com certeza. E aí não é só o Covid que é perigoso, né? Não é só o vírus aí, é toda o que está por trás disso, né? E que a gente acaba às vezes perdendo um pouco. Então, até a gente, né, coloca aqui como orientação que os professores encaminhem essas crianças, percebendo, né, algo. Tem a Associação Pais, tem o Conselho Tutelar, tem dispositivos, né, da rede que vocês podem estar pedindo auxílio, né? Tem o Disque 100 como denúncia, né? Então a gente pode estar procurando, né, esses veículos para poder estar auxiliando, né, nessas questões que envolvem a criança e o adolescente, né? Então é bem importante. Até trazendo alguns dados,
Em janeiro e fevereiro de 2020, em janeiro nós tivemos 39 casos, né, em relação à violência contra a criança, em fevereiro 35, e olha só, quando a gente já estava em pandemia, em isolamento, diminuiu para 21 casos, em maio 14 casos, e em setembro 43 casos. Então, olha como o período que a gente ficou isolado, não que não teve a violência, mas a gente ficou sem o acesso a uma isso. diminuição expressiva e um aumento expressivo. Então, o quanto as escolas, né, que eram nossos maiores encaminhadores, né, dessas demandas, com a parada, com o isolamento, E isso que a gente está falando de só um apoio, né, de só um órgão, né, fora todos os outros que têm os seus números também, que devem ter dado essa alteração, que é muito preocupante, né? É muito preocupante, que é claro, mais vamos dizer, que acarreta ainda mais aí o trabalho do professor e dos funcionários desse ambiente escolar. Porque aí a gente está falando da violência, né? E depois, Josi, da consequência dessa violência, né? Que muitas vezes é mais violência, é um ciclo, né? Da perpetuação da violência, ou é um trauma, né? É um desenvolvimento de um transtorno mental, né? Do adoecimento emocional por conta dessa violência, não só de uma pessoa, mas também de toda uma família, às vezes. Que é uma família que adoece que adoece, que se desestrutura. Né? E quando essa pessoa ela é, vamos dizer, o eixo, né, e ela adoece, a gente acaba desestruturando um todo. Né? Isso é bem importante. E eu acho, Josi, só para finalizar, né, que esse é uma parte de deixar bem claro, né, para os professores esses caminhos que eles podem seguir. Porque senão a gente vai estar fazendo, só jogando, olha, resolve, né? Dá um jeito. Mas aí, como que criança, resolve, né? Então a gente tem, né? A gente tem o conselho tutelar, né? Que pode ser feito de denúncias, o Disque 100, que é de forma gratuita, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, né? E todas essas instituições, esses órgãos, eles podem ser feitos denúncias de forma anônima. Né? Então, por uma questão de segurança, ou seja, qual, né, o receio, estamos ali para fazer esse apoio, né? E a nossa associação também, né? A gente se coloca à disposição para essa orientação, né? Para a gente também lutar e ir junto com esses professores, né? Para a solução desses problemas, né? Com certeza. Então, a gente, né? Tudo que a gente foi, né, colocando, explanando hoje aqui nessa tarde, a gente tem uns 5 passos, então, para o enfrentamento da volta às aulas, aí, já nesse período escolar. Né? Então, o que fica de dica aí? Perceber a si mesmo e o ambiente à sua volta, então, tá percebendo o que está ocorrendo, né? A gente ter essa percepção, né, do que, ao mesmo tempo, né, a pandemia, e eu dentro disso e voltando, né, no meu exercício de trabalho. Então, é bem importante a gente estar, ao mesmo tempo, no ambiente escolar, mas também tudo que está ocorrendo à minha volta, né? Saber o seu verdadeiro papel enquanto profissional, isso é muito importante. A gente falou de tantas coisas que os professores acabam fazendo, que aí acaba desempenhando tanto papel, peraí, né? Aí, o que é a minha função, que é o meu papel, e direcionar, né, para os órgãos competentes, para as pessoas que são responsáveis por isso. Porque mas a gente ter o conhecimento disso é importante. Para quem que eu encaminho? Com quem que eu falo? Né? O que eu faço agora? Me deparei com esse problema, agora o que eu vou fazer? Né? Porque além da função do profissional, isso é uma função do cidadão, né? Isso, a proteção da criança, né? Não é só para quem trabalha com mesmo educação. Mesmo que pareça pesado, é nosso dever, né? Não, então, é importante saber esse papel, né, Josi? Porque a gente precisa entender que é nosso dever enquanto cidadão, por exemplo, acolher essa saúde mental da criança e adolescente, proteger essa criança e adolescente. E nós, adultos, temos essa responsabilidade de defender e de proteger essa criança, né? A gente tem essa função. Identificar o problema, então, se é em mim, se é na equipe, né? Não que esteja na criança ou na família, mas identificar como que está surgindo isso, onde está a causa disso. A criança não vem sozinha, né? A criança vem com a família, ela vem com toda a educação que ela recebe em casa. Uma visão sem preconceito, então, né? A gente poder abrir também, né, para ver o que está ocorrendo na casa dela. Poxa, essa criança não está se desenvolvendo, ela não está conseguindo acompanhar. O que acontece lá na vidinha dela, né? Lá na história da casa dela. Então, isso também é importante. Se eu não quero saber, eu não quero dar conta, não tem problema, mas que eu encaminhe para as pessoas que podem estar identificando isso, né?
buscar soluções efetivas, então realizar os encaminhamentos necessários, né, para quem. Então, quanto mais eu tenho conhecimento de rede, eu busco conhecer o que tem de dispositivo, né, a gente sabe que Balneário tem bons dispositivos, né, então que a gente procure, né, tem CRAS, tem CREAS, tem Conselho Tutelar, tem a nossa associação, né, Associação Pais, temos o posto de atendimento infantil, então que a gente busque esses dispositivos para que a gente possa ter aí, né, uma melhor conduta. Manter postura assertiva, aberta ao acolhimento e à resolução de problemas. Acho que a gente falou muito disso, né, hoje, de se perceber e de admitir que não estou bem. Não estou bem, eu não consigo sozinho. E a gente não tem que dar conta sozinho, né? A gente tem que pedir ajuda, a gente tem que buscar realmente esse apoio, né? Não dá para ficar resolvendo tudo sozinho. Essa postura assertiva, ela também tem a ver com eu entender que a gente está no momento de volta às aulas, é um momento extraordinário, né, para todo mundo. Então, assim, eu não estar num momento tão na defensiva e não estar vivendo talvez de uma forma agressiva, né? Ai, mas eu não quero resolver, mas esse problema não é meu. Não, né? Nós temos um problema aqui que é de todos nós enquanto sociedade. Estamos no mesmo barco, isso, né? Não tem como fugir. Isso, a gente está vivendo no meio disso, a gente tem que se adaptar. Então, vamos ver, né, o que cada um consegue fazer dentro das suas possibilidades. Isso é muito mais assertivo, talvez, do que ficar emendando um conflito no outro, né? Num momento tão delicado que a gente está vivendo. Com certeza. Agradeço a participação de vocês nessa tarde. Né? Espero que a gente tenha conseguido também trazer algumas reflexões sobre, né? E esperamos nos encontrar novamente em outro tema, né? E já num tema mais leve, mais tranquilo, né? Em outras. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. A Escola do Legislativo também. Agradeço o João Passos. Agradeço a vocês pela gentileza em compartilhar o conhecimento com todos. Eu sei da dificuldade que é preparar toda essa aula, estar aqui hoje, largar as suas obrigações para estar aqui dividindo de forma voluntária isso com a nossa comunidade, mas podem ter certeza que vai ser bastante útil para a nossa comunidade escolar, seja das escolas municipal, estadual ou particulares, professores, estudantes, as informações que eles tiveram hoje aqui. Então, em nome da Escola do Legislativo, em nome do presidente da Escola do Legislativo, o vereador Gelson Rodrigues, e do presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Marcos Curtis, eu agradeço a todos vocês e voltamos na próxima semana com outro tema. Obrigado a todos. Obrigada. Você acompanhou a Escola do Legislativo.